Muito bom dia. Vamos dar início à coletiva pré-jogo com o técnico Luizinho Lopes. Primeira pergunta, repórter Cláudio Santos, Rádio Cidade. Bom dia, Luizinho. Cláudio Santos, Rádio Cidade. A pergunta que eu te faço é a seguinte: uma semana praticamente cheia de treinamentos. Qual a avaliação que você faz do resultado que você chega nessa semana e também da falta até o momento do Gemerson não conseguir acompanhar a equipe? Cláudio, semana muito produtiva, semana cheia é o que nós mais aguardamos, né, e necessitamos para poder recuperar os jogadores pós uma partida, né, poder fazer trabalho de aquisição de força, não só de manutenção. Com a semana aberta a gente pode fazer um trabalho bem feito de força, porque nós temos 2 dias para a gente controlar isso, ainda tem um dia antes do jogo para a gente poder trabalhar, né, então assim, muito importante, extremamente feliz por essas oportunidades de ter tempo para trabalhar, né, para a gente estar fazendo os ajustes necessários, potencializando o que nós fizemos de bom na última partida. Por exemplo, hoje, né, eu tive tempo para fazer um ajuste com relação ao ataque ao último terço, que eu acho que foi o que faltou mais no primeiro tempo da última partida. No segundo a gente já ajustou. A gente consegue simular como o adversário ataca, como o adversário marca, na prática, não só na teoria, né? Então é importantíssimo. Com relação ao James, a gente está aguardando até amanhã para ver se ele tem uma resposta positiva e está à disposição para o jogo. Bom dia, Luizinho. João Vitor Roberto, do Jornal Município. Em relação ao Gemerson, trata-se de uma questão de fadiga muscular? É um desconforto? Como é que está essa expectativa mesmo de retorno dele? Você está preocupado ou não muito? Olha, a gente sempre quer todo mundo à disposição, né? O Gemerson é questão de fadiga, estamos aguardando uma recuperação completa dele, estamos em contato DM, não está aqui, mas está trabalhando lá no Augusto Bauer, fazendo trabalhos preventivos, e a gente tem até amanhã para a gente ter uma resposta mais definitiva com relação a isso. Né? Sinceramente, realmente é isso, uma fadiga mais excessiva, estamos tendo um cuidado especial e vamos aguardar até amanhã. O jogador está ritmado, não são alguns treinos que vai impossibilitar fisicamente se ele tiver condições de jogar, né? Então, um cuidado especial, espero que amanhã a gente tenha uma resposta positiva. Professor, bom dia. Rafael Roncalho, Rádio CM Esportes. As mudanças que você fez na segunda parte do treino, entre elas o Alex Juan, jogando no meio de campo, ela pode ser utilizada no jogo de sábado? Com certeza, né? Nesse último jogo, em alguns jogos já vem assim, com essa ideia de criar essa alternativa, né? Nos últimos jogos o Alex ele acabou não terminando a partida, principalmente nesse último jogo agora, a gente precisou fazer uma substituição ali, entrou o Ayrton, por sinal entrou muito bem, mas é uma opção, nós estamos treinando isso aí, né? Se nós tivermos a oportunidade, a gente pode promover essa possibilidade aí. Dos atletas, Luizinho, que você não contava antes, por lesão, tipo o Ayrton, o Totti, o Janso, o próprio Luiz Henrique, você já pode contar com eles pelo menos por banco para esse jogo? Sim, já poderemos contar. O Janson está no processo, é a primeira semana dele, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela, que foi muscular, mas o atleta não está sentindo nada, isso já é muito positivo. Né, o Totti também está na primeira semana fazendo o trabalho sem nenhum tipo de restrição, né, o Ayrton já está um pouquinho mais tempo. Estão todos à disposição. Luiz Henrique, né, graças a Deus, está dando uma resposta positiva, também vai estar à disposição para o jogo, né, a gente vai incorporando e ganhando novas opções. Luizinho, em relação ao mercado de transferências, né, o Brusque teve 3 novas aquisições aí ao plantel, inclusive o Diego Tavares, que já estreou, e gostaria de saber agora como que estão as conversas com a diretoria, se vocês já estão tratando o elenco como fechado, né, ou se vocês ainda pretendem procurar uma peça ou outra para complementar o elenco. O elenco como fechado nunca, né, assim, sempre tem que estar aberto a novas possibilidades, temos que estar sempre atento. Eu não gosto muito de falar sobre questão de contratações, porque às vezes alguém interpreta errado, como se nós não tivéssemos aqui, mas como é uma questão de quantidade, não é de qualidade, então nós estamos aí em busca no mercado. A gente precisa quantificar, né? Eu acredito que nós temos qualidade, o nosso elenco é muito qualificado, mas nós precisamos quantificar, nós estamos em busca. A dificuldade é enorme, essas questões de janela tem dificuldade, virou um empecilho a mais, né? Enfim, mas tem contratação pontual que a gente está em busca diariamente, dioturnamente, tentando cravar. O Brusque tenta a contratação do Anderson Rosa, da Portuguesa Carioca. Essa contratação estava praticamente certa. O que aconteceu que essa contratação deu uma esfriada, Luizinho? Na verdade, Puf, assim, com muito respeito, obviamente, que as notícias elas surgem, mas assim, até profissionalmente em respeito tanto a tudo que a gente faz aqui internamente, como um atleta que tem vínculo com outro clube, né? Não cabe a mim externar, nós temos vários atletas no radar, não vou dizer que é um atleta que não está no nosso radar, mas daí uma contratação que estava encaminhada, aí já pode, de repente, interferir numa situação no próprio clube que ele está, né? Nós temos muitos atletas no radar, já tentamos definir algumas situações que não foram possíveis, mas assim, diria para você que não uma situação que estava decretada, né? Até porque o atleta não está aqui, né? Não só ele, como outros também a gente tem no radar aí, está tentando concretizar.
Por exemplo, com relação àquele jogo do Pouso Alegre, todo mundo percebeu que o Brusque se desacertou ali daquilo, ou saiu da característica que era acostumado a ter, já voltou a ter a característica contra o CSA jogando fora. O que você acha que falta ainda para que o Brusque consiga passar por esses adversários fora? Porque a gente percebe que o Brusque não está tendo conhecimento de quem é o adversário, está fazendo o seu próprio jogo. Alguns detalhes, de repente, para que o Brusque consiga essas vitórias fora, porque merecer já está merecendo? Claro, nós não fizemos um bom jogo contra o Pouso, foi um jogo muito em cima do jogo do Amazonas, a gente teve um desgaste muito grande, nós jogamos um tempo com a menos, a nossa equipe tinha dado uma desritimada, eu acho que agora não. Depois a gente já melhorou novamente, já fez um bom 70, 80 minutos ali contra o Volta Redonda, né? Contra o CSA, acho que a gente já foi mais regular, a gente terminou em alta, o jogo jogando fora de casa. Por mais que nós não tenha tido várias oportunidades de gol no primeiro tempo, mas a gente teve uma proposta propositiva, né? A gente teve uma proposta também de não aceitar o adversário encurralar a gente, pelo contrário, a gente sempre tentando encurralar o adversário, por mais que a gente não conseguisse terminar as jogadas. Até estava falando com eles hoje antes do treino, que eles observavam uma análise que nós fizemos assim da nossa distribuição dentro de campo, né? E poucos momentos que a gente ficou muito baixo aceitando uma pressão do adversário. Esse é o nosso objetivo, né? Entrar dentro do campo do adversário e estar com as linhas altas, marcando alto, não tão baixo, no mínimo em bloco médio, né? E de acordo com que a bola anda, que ela baixa, a gente vai subindo para sair de uma pressão, o que a gente não conseguiu fazer contra o Pouso, né? E aí o detalhe, eu acho que esse jogo, assim, é um jogo de detalhes, se é uma grande equipe jogando dentro do adversário, eu fiquei feliz, assim, por a gente ter sido mais regular, né, ter conseguido jogar mais, né, ter conseguido colocar a bola no chão, né, no segundo tempo ali, dos 20 minutos até o final da partida, acho que nós somos uma equipe com um perfil de mandante, né, uma equipe propositiva, tivemos oportunidades para fazer gol. Esse jogo foi muito no detalhe, eu acho que por se tratar de um grande adversário como o CSA, eu acho que nós fizemos um bom jogo, em nenhum momento assim eles ficaram 2 minutos nos sufocando, colocando a gente lá atrás, fazendo uma pressão muito forte. A gente conseguiu tirar o bloco de trás de acordo com a bola, né? A gente conseguiu subir a marcação. Melhorou muita coisa, assim, eu já fiquei bem mais contente com esse comportamento para ser uma partida fora de casa contra o adversário. O grande desafio é esse, é a gente conseguir jogar fora de casa o que a gente joga em casa, né? Corre risco, corre, mas assim, o meu grande objetivo como treinador do Brusque é ver se a gente consegue essa coerência, conseguir manter esse nível de atuação fora, mesmo que a gente corra risco. Se tiver que perder, perder com uma postura que a gente está tentando colocar em prática. Apesar de que às vezes o adversário ele se impõe e a gente não consegue, mas o objetivo é esse. Quando a gente não conseguir, vai ser muito claro, né? O que eu passei para os jogadores, assim, independente se a gente conseguiu finalizar ou não, a nossa distribuição, entrando dentro do campo do adversário, né? A nossa postura quando estava sem a bola, tentando o máximo possível subir o bloco para não ficar tão retraído. Isso aí foi muito bom. Olhando detalhadamente, se vocês tiverem tempo para olhar, a nossa equipe ficou muito pouco em bloco baixo, jogando fora de casa contra o CSA, muito pouco. Luizinho, você já falou em outras coletivas, em outras ocasiões, sobre a mudança da saída de bola, né? Que foi uma alternativa que você criou, tirando o Rodolfo daquela função de descer entre os zagueiros, né? Sim. E depois começou a utilizar uma situação mais com os dois zagueiros e o Belão aberto na ponta direita. Sim. Como que está o trabalho dessas duas formas de jogo? Você está enxergando uma delas, essa mais recente, como um plano A para iniciar as partidas? Como que está essas variações? De acordo com a característica do que nós temos à disposição. Nós utilizamos essa saída de 3, tanto com os laterais, o Danilo tem feito, o Ayrton quando joga tem feito também, ou com a entrada do volante entre os dois zagueiros, né? Variações de acordo com o que nós temos à disposição. Esses jogadores que dão amplitude e profundidade pelos lados tem que ter essa característica, jogadores mais rápidos, mais leves, mais dribladores, mais verticais, né? A gente faz com o Toto, faz com o Alex. O Belão é um jogador que tem mais estatura, tem bom passe, então a gente tem que construir de trás, ele pode contribuir. E essa opção também é para deixar os volantes pela frente, para a gente ter consistência no meio de campo, né? No caso, hoje nós treinamos com o Danilo ali, ficou o Madison, né, e o Rodolfo pela frente, com o auxílio do Everton. Com esse objetivo, a gente ter bom passador de trás, né, colocar jogadores mais rápidos pelos lados do campo, né, e estar com o meio mais preenchido. Se nós não tivermos aqui com os laterais, aí sim tem uma flutuação de um volante por dentro dos zagueiros. Variações, assim, não tem uma ideia fixa, vai depender da continuidade, da sequência, mas a gente mexe também no time durante... Você vê que no treino hoje a gente provocou as duas situações, hora com o Danilo, hora com o Ayrton. Hoje não provoquei a entrada dos volantes, mas em muitos treinos a gente faz isso diversas vezes. Que perigo que o São José pode trazer para a equipe do Brusque? O perigo da competição, da Série C, uma equipe com jovens jogadores, com um bom treinador, uma equipe agressiva, competitiva, né, que tem pontuado. A competição é muito difícil. Se a gente não se impor, o adversário, né, ganha confiança. Tem jogadores rápidos na frente, né, tem jogadores que já jogaram aqui que também conhecem bastante o ambiente, tem um bom treinador. Né, eles têm algumas situações que eles estão inovando ali, sobretudo na forma de marcar, marca de uma maneira diferente. Hoje a gente já simulou isso aqui para a gente já ficar atento com o que a gente vai encontrar.
todos os jogos são difíceis. Nós temos que entrar firme, entrar forte e se impor dentro de casa para a gente conseguir cravar os nossos 3 pontos. Luizinho, só para finalizar, em relação à tabela de classificação da Série C, você imagina hoje um campeonato no qual não importa muito se você está em primeiro ou em oitavo, o importante vai ser tá mesmo entre esse grupo dos 8, ou você imagina que uma posição mais alta, um desempenho mais constante pode fazer da equipe um pouco mais forte numa fase seguinte? Eu acho que a única diferença é com relação à questão da confiança, né, da continuidade. Assim, quanto mais alto você está na tabela, mais confiança você adquire. Mas com relação ao adversário, sendo bem sincero, as últimas Série C mostram que não faz sentido quem classifica em primeiro e último. O Vitória, ano passado, perdeu 8 jogos, subiu, está na Série B, liderando nas cabeças assim. São muitos times. Vai ter muito clube tradicional de camisa que vai estar ali entre 8, 7, 6 e 5. Aí no mata-mata, né, quando dividir 2 grupos, ali vai ser uma outra história. Mando muito forte, de repente o Paysandu classifica em oitavo, né? Quando passar para os 8 ali, quando dividir 2 grupos de 4, foi jogar lá no Mangueirão com 40 mil pessoas, 35 mil pessoas, aí a equipe cresce. Então, assim, eu acho que o grande objetivo é regularidade, estar na ponta da tabela, a equipe, naturalmente as equipes vão ser mais regulares, isso faz a diferença, mas com relação ao adversário, eu não consigo diferenciar, de verdade, assim. Vai classificar 8 equipes fortes. Mas no nosso caso, a gente quer estar entre os primeiros, porque isso vai mostrar que nós somos regulares, vai aumentar a confiança, vai aumentar a segurança. Né? Eu acho que nesse sentido, as primeiras equipes que vão ser mais regulares, que vão perder menos, que vão ganhar mais e vão estar mentalmente mais fortes. Mas com relação ao adversário, sinceramente, eu não consigo ver diferença na divisão dos grupos no perfil do Série C. O ano passado, o 9º colocado ficou a 4 pontos do primeiro. Imagina, empatado com o oitavo. Olha quantos times tem com 7 pontos. Vai classificar assim, vai ficar 2, 3 times aí, quase que empatado com o oitavo, que vai ficar fora. É a dinâmica da Série C. Luizinho, a questão do Luiz Henrique. Está retornando aos gramados após 5 meses parado, né? E voltando aos treinamentos. E a chegada do Thiaguinho também, o segundo volante, ao lado do Luiz Henrique. Qual é a importância desses 2 jogadores para a sequência da temporada? Agora também tem o Gemerson também, que atua como segundo volante. Qual é a importância de ganhar jogadores assim para essa posição na sequência da temporada? Assim, o Luiz, assim, até para a carreira do atleta, nós ficamos muito, muito tristes assim, com os acontecimentos, faz parte da vida do atleta, assim, ele mais uma vez está à disposição, como esteve da última vez que ele voltou, foi uma infelicidade, está bem, está dando uma resposta boa, espero que amanhã termine bem a preparação para ele estar à disposição e a gente poder utilizar o Luiz. O Luiz, a gente tem uma expectativa muito boa, agora temos que ter paciência, o atleta não jogou ainda na temporada, está sem minutagem, né, já vamos entrar aí para 6 meses de trabalho, mas é um jogador que a gente vai ter que colocar na arena daqui a pouco para ele começar a responder, né? E quem sabe ele não lesionando mais, vai chegando para metade do campeonato numa condição boa de reforçar a nossa equipe. Né, o Thiaguinho é um jovem atleta que se destacou na equipe que ele estava, veio junto com o Anderson, um atleta que a gente está observando, vem para uma dinâmica diferente, uma metodologia diferente. Vamos observar com calma, né, para ver o que ele apresenta e daqui a pouco está à disposição também para a gente poder utilizar. Obrigado, professor Luizinho. Obrigado aos colegas de imprensa. Na manhã de sexta, o último treinamento antes do jogo contra o São José.